Boa noite, pessoal. Hoje, dia 23 de novembro, noite de domingo do ano de 2025. Observando muitas situações que estão sendo postadas, principalmente nessa semana, sobre prisão de ex-presidente, corrupção generalizada, que a gente vê hoje, bancos, como essa semana, esse escândalo aí, né? Banco Master, fraude no INSS, né? Puxa, dinheiro dos nossos pais, dos nossos avós, nossos sogros, nossas sogras, nossos parentes, né? Sendo desviados, né? Eu comecei a refletir sobre essa semana e comecei a observar. Então, por exemplo, vídeos que eu tenho visto na internet aí, vamos começar aí por uma situação que fala assim, uma pergunta que não quer calar. As pessoas falam assim, você é a favor ou contra as pessoas que se manifestaram no 8 de janeiro? Aí uns falam assim, a grande maioria fala assim, nesses vídeos, né, que são ativistas, fala assim, totalmente a favor, cadeia para eles, tal. E eu tenho observado, assim, que são pessoas jovens, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, tipo, se fosse teu pai, se fosse tua mãe, se fosse teu tio, se fosse teu avô, você falaria da mesma forma? Talvez até falaria, né? Porque hoje a sociedade está de uma forma, sabe, que os valores já não tem mais. Não tem mais valores, né? O valor já não tem mais valor. Já não tem mais valor. Então veja assim, eu gostaria de puxar um pouquinho a mais. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho menos de 100 anos de idade, mas eu sou uma pessoa que tem um espírito antigo, de um conhecimento antigo, de uma origem antiga, de antepassados de muitas décadas, muitos séculos. Um entendimento que vem passando de geração em geração, que se encadeou na minha geração. Eu sou uma pessoa cristã. Daí eu vejo hoje entrevistas, estava observando hoje no TikTok, as pessoas entrevistando as pessoas na rua, dizendo, você acredita em Jesus Cristo? A grande maioria diz, não acredito, não, isso não existiu, isso é balela. Um ou outro tem a coragem de dizer. Infelizmente, hoje em dia, pessoal, muito poucas pessoas têm a coragem de dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito. Porque hoje é muito mais fácil você não acreditar em Deus. É mais fácil você dizer, Deus, você não precisa ser questionado de nada. Você entra naquela classe e diz assim, essas pessoas não podem ser questionadas, porque senão a gente vai criar confusão. Tá? Eu vou falar para vocês, a gente tem que ter coragem. Você que é cristão, você que acredita em Deus, você que acredita na família, você tem que ser responsável e deve ter responsabilidade com a tua origem, tá? Que um ser humano não nasce do nada, ele nasce de uma família, e essa família tem natureza de gerações e gerações e gerações. E aonde que iniciou as gerações? Iniciou de um ponto inicial. Então nós temos que ter essa. Então hoje é muito mais fácil você dizer, eu não acredito em Deus. É muito mais fácil hoje você se esconder na sombra, tá? É muito mais fácil de fazer isso tudo. Portanto, é muito mais fácil hoje dizer assim, eu não vou me envolver com isso, com política, não vou me envolver com nada. Só que eu gostaria de falar um detalhe muito importante que as pessoas não estão percebendo e não estão tendo consciência quando falo sobre essas situações. Quando falo dessa forma, dessas situações. Então, por exemplo, você é um filho da terra. Você veio da terra. Você é um fruto das estrelas. Da estrela.
do Criador. Você não está aqui por acaso. Toda hora que você nega a Deus, você nega a tua origem. Toda hora que você diz assim, eu não quero me envolver, você já manchou a tua mão. Tá? Daí você diz assim, condenem todos eles. Que bom, né? Pôncio Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos. Não é comigo. E, como eu falei no início, e se fosse com o teu pai? E se fosse com a tua mãe? E se fosse com o teu avô? Será que você agiria dessa mesma forma? Ou você negaria até a tua origem da tua família? Muito bem. Tá bom, vamos passar para um outro patamar? Vamos passar para um outro patamar? Então vamos. Eu vou explicar um negócio para vocês. Você é um filho das estrelas. Então, portanto, você é o filho de um Criador. Esse Criador, ele te deu uma missão para você estar nessa terra. De você ser uma pessoa boa, de você ajudar as pessoas, de você compreender as pessoas, de você orientar as pessoas. Usar o teu entendimento, se o teu entendimento, o teu DNA, o teu QI é um pouquinho mais avançado, então você tem obrigação de ajudar as outras pessoas e orientar as outras pessoas. É uma obrigação tua. A partir da hora que você nega isso e se volta só para você, tudo bem, vai viver a tua vida. Só que eu vou perguntar para você o seguinte, agora, quantos anos é a tua vida? 30 anos? 50 anos? 80 anos? Talvez você viva 100 anos. É isso que você quer? Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você não saiba e talvez você não queira acreditar nisso, mas isso é a verdade. 100 anos de vida humana não é nada. Nós fomos criados por um Criador que nós somos eternos. Eu vou dar um exemplo para você. Machado de Assis, eternizado nessa terra e eternizado num outro plano. O dia que você sair dessa terra, vai começar a tua vida. E o dia que você deixar desse plano e você ser cobrado? Vamos falar assim, vamos todos nós reunidos, todos nós morremos, um com 80, um com 70, um com 60, 50, e a gente vai se encontrar tudo lá numa fila. Agora vai começar a nossa vida. Daí você dizer assim, puxa vida, e agora? Eu condenei, não tinha nem direito de condenar. Eu fiz coisa que eu não poderia ter feito. Numa vidinha de 60 anos, 70 anos e 80 anos lá. E uma pessoa dizer para você, assim, vai chegar para você e dizer, agora você vai ter um infinito de anos daqui para frente. Só que tudo que você fez naquela fase de experiência foi uma fase de experiência. Agora você vai ter que responder por isso. Então, por exemplo, você viveu 60 anos, condenou todo mundo, disse assim para os velhinhos lá que estão do 8 de janeiro, disse assim, não, vão ter que pagar, não sei o que, tá, beleza. Daí vai chegar assim, o negócio é o seguinte, você condenou lá, então aqui você vai ser condenado. O que eu quero dizer com isso? Essa nossa passagem na Terra, pessoal, ela é uma passagem muito pequena, é um período muito curtinho da nossa vida. O ciclo maior é depois da nossa passagem por essa terra. É um ciclo infinito. Você vai viver 200, 500, 1000, 5.000
anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 bilhão de anos. Teu espírito vai viver 1 bilhão de anos. Então eu gostaria de falar para uma pessoa, por exemplo, hoje, tudo tem significado na vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está condenando hoje velhinhos, velhinhas, pais, mães, a 15, 20 anos de prisão, quero dizer para vocês, essas pessoas que vão ficar 15, 20 anos na prisão, elas vão ter a glória. E a pessoa que está condenando, que embora ele não tenha a consciência, mas me foi revelado, essa pessoa que não tem cabelo, que aparece aí, é uma pessoa que foi designada também para que cumpra esse papel. Por quê? Porque as pessoas vivem nessa terra e fazem as coisas nessa terra. Elas são instrumentos do Criador. Para quê? Para que sirvam de lição para outras gerações, para que outras gerações não cometam esses erros. Então, por exemplo, essa pessoa que eu estou falando para vocês, que todo mundo conhece, que não tem cabelo, que julgou velhinhos e velhinhas por 15, 20, 30 anos, essa pessoa foi colocado nessa terra, que me foi revelado, ele se chama uma reencarnação de Quintus. Quintus. Então, quem quiser pesquisar, vá lá na internet e dê um Google lá, quem foi o general Quintus? General Romano Quintus. Quando você olhar a foto dele, você vai ver quem que é a pessoa que hoje está condenando os velhinhos aqui. Então são espíritos ruins que o próprio Deus, o Criador, age. Diz assim, eu vou dar o exemplo para aquela geração e vou usar aquele demônio, para que aquele demônio demonstre para as pessoas, tá? Ele usa, Deus, ele não castiga ninguém, ele dá demonstrações. Então, só um recadinho que eu vou dar para vocês. Pesquise sobre o general Quintus. General Romano Quintus. E não precisa nem fazer comentário do que eu estou falando aí na minha divulgação, na minha publicação que eu vou publicar no Instagram, no TikTok. Só observe e pesquise a vida dele e faça a comparação do que está acontecendo hoje. Por isso que me foi revelado e eu preciso falar para vocês. Essa pessoa que está hoje condenando velhinhos, condenando pessoas inocentes, pondo na cadeia, dando risada, foi usado pelo próprio Deus para demonstrar nessa geração que nós estamos vivendo, que você está vivendo hoje, tá? Para que você reflita sobre a história antiga e a história que vem acontecendo hoje, para que você tome a tua decisão e não faça besteira na tua vida e não jogue a tua vida, como eu falava ali há pouco atrás, nesse vídeo, que uma vida não é só 60, 50 anos que você vive, 40 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos daqui. O nosso espírito é eterno. Então o Criador, ele dá demonstrações, ele utiliza. Então, por exemplo, o general Quintus, demônio da época, está sendo usado. Hoje, o espírito dele está sendo usado nessa pessoa que está condenando as pessoas aí hoje. Só que ele já foi queimado lá, já está sendo queimado lá na eternidade. E esse espírito
que está sendo usado pelo general Quintos, que é hoje o que está fazendo as coisas que estão fazendo aqui no Brasil, com esses velhinhos, os nossos nonos, os nossos tatas, as nossas mamas, essas pessoas de idade, tá? Essa pessoa, o espírito dessa pessoa vai pagar da mesma forma que o espírito do general Quintas, tá? Soldado romano, naquela época, tá lá até hoje, tá lá na escuridão. E ele também, por quê? Porque ele diz assim, eu aceito. Na hora que ele falou que ele aceitava e fez o pacto de aceite, então o Criador usou ele. Falou assim, então pá, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Jesus estava lá com os 12 apóstolos, escolheu todos os 12. Todos eles eram prefeitos. Só que Jesus sabia que ele tinha que passar pelo processo. Então, olhando os 12, ele viu o qual teria uma tendência. A tendência da traição, do ódio, do mal. Não que ele fosse. Então ele escolheu. Daí ele disse assim, estava reunido para eles, os 12, e ele olhou para um deles e disse assim, vá, faça o que você tem que fazer. E o que ele fez? Ele saiu ali, foi lá e vendeu por 30 moedas de prata. Então, essa mesma pessoa é a mesma situação e a história se repete. Essa pessoa, lá do tempo de Jesus, foi a pessoa que vendeu o próprio Filho de Deus por 30 moedas. Tá? Essa pessoa que está hoje aí, condenando nossos avós, nossos pais, nossos nonos, nossos tatas, nossas mamas, é o espírito do mal, que é o espírito escolhido por Deus, que é o comandante do exército romano chamado Quintus. Tá? Então, no mundo espiritual existem muitas coisas. Então, a compreensão humana às vezes não entende esse tipo de situação. Não entende por que a história tem que ser repetida. A história tem que ser repetida porque é a vontade do Criador. Tá? E não nos cabe questionar o Criador. Tá, pessoal? Não quero que ninguém me mande mensagens, perguntas. Só quero que vocês reflitam sobre isso que eu estou falando para vocês. Pesquisem a história. Voltem para dentro de vocês. Tá? Reflitam sobre isso. A história ela só se repete, de épocas em épocas ela se repete. Por quê? Porque o Criador, ele precisa usar desses instrumentos para mostrar para as pessoas, mostrar para aquelas gerações, tá? Para que aquelas gerações tomem as situações como exemplo. Quem é bom, quem é forte, quem é estudioso, quem tem discernimento, capta e passa a mensagem à frente, como eu estou passando para vocês. Grande abraço, bom final de semana aí, hoje estamos encerrando o domingo. Boa semana a todos, Deus abençoe a todos.